Olá, o tema desse vídeo é como eu me curei da ansiedade, da fobia social que eu tinha. Primeiro eu quero que você tenha um nível de consciência. Fobia, ansiedade, depressão são sintomas. Para existir um sintomas, existe uma causa. Se você entender o porquê que seu corpo está trazendo esse sintoma e você conseguir curar o porquê, o sintoma desaparece, porque você não vai mais precisar dele. Seu corpo é muito inteligente. Quando eu tive a consciência que eu estava doente porque eu tinha feridas emocionais que não tinham sido curadas e que eu simplesmente tinha colocado uma pedra e deixado isso pra lá. Durante a sua vida, a sua formação, infância, adolescente, você vai vivenciar muitas questões emocionais. As feridas emocionais que você vivencia na sua infância, elas geram marcas. E aí, simplesmente, se você ignora que as coisas ruins aconteceram com você e você não resolve, isso fica dentro do teu inconsciente. Todas as tuas decisões, ações é baseada na ferida que você carrega. E às vezes você acha que não tem ferida, mas tem sim. É só você olhar para os sintomas. A ansiedade te paralisa, põe você num estado de futuro. Você só pensa no futuro, excesso de futuro e medo constante, como se você ficasse vidrado, você esquece de viver o agora. Você fica tão preso ali no futuro, que você não consegue ver o que está acontecendo com você aqui dentro. O seu corpo começa a acelerar, seus pensamentos, sua respiração. E isso acaba desgastando muito você. Aí entra a fobia social, medo de andar na rua. Eu realmente achava que eu ia morrer se eu fosse andar na rua sozinha, que eu ia ficar desprotegida e que eu não ia conseguir respirar. Eu sempre fui muito ativa, fazia teatro, na igreja, dançava, cantava, e eu sempre estava em contato com muitas pessoas. Mas começou a que eu senti agonia quando eu estava nos lugares. Era como se eu quisesse estar num lugar protegido. E uma angústia, uma dor no coração, uma amargura. E aí eu fui me escondendo. Eu passei por um evento que ativou um gatilho, que eu tive que mudar de cidade. Eu tenho 16 anos. Quando eu mudei de cidade, eu fiquei muito sozinha. E aí eu fiquei com medo de fazer amizade, novas amizades. O novo me assustava demais. E eu comecei a me esconder, como se eu quisesse ficar dentro de um casulo, sabe, protegida. E um dia eu tava numa aula e eu senti o meu coração acelerar. Eu tava batendo muito rápido. E eu olhava aqueles colegas e todo mundo, eu achava tudo tão novo e ativou um medo em mim. Meu coração parecia que ia acelerar tanto que ia explodir. E eu lembro da professora me carregar para fora da sala e ali eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava tendo uma crise de pânico, não conseguia respirar e isso me deu uma angústia. Eu tive que ir para casa. Depois eu fui percebendo que eu não estava conseguindo estudar mais. Quando eu ia para a escola, ativava o gatilho. Quando eu ia para lugares que tinha gente, eu ficava fóbica. E aí eu tinha que ficar respirando. Parecia que eu tinha um problema pulmonar. E eu comecei a ir no médico, ver como estava o coração, ir no médico de pulmão, porque eu realmente achava que eu tinha problemas no pulmão, porque eu não conseguia o ar. E eu não entendia que aquela falta de ar, aquela agonia, era porque eu estava em crise. E quanto mais eu fugia dos eventos que causavam gatilho, mais eu ficava refém da ansiedade, mais eu ficava refém. Dentro de mim ativava algo, ó, aquilo ali é perigoso, aquilo vai te fazer mal, não vai, evita. E aí eu fui me escondendo e eu passei anos, tive que largar a escola, eu passei anos da minha vida, 5 anos doente. E depois desses 5 anos eu cheguei numa depressão muito ruim, uma tristeza, a minha vida tinha perdido sentido. Eu falava, caramba, não sei porquê, como eu não consigo andar na rua, como eu não consigo fazer coisas tão normais, eu sinto medo de me envolver com as pessoas, de conversar, de falar, porque eu tinha me prendido dentro de um cárcere, e era um cárcere da minha mente, e eu achava que eu nunca ia ficar curada daquilo, o medo era real, dava pra sentir o medo, e um dia que eu cheguei numa dor muito grande, que eu tava num prédio,
eu lembro de eu olhar para baixo e falar: Deus, se o Senhor não me curar, eu não quero mais viver. Pra mim acabou. Eu quero pular, me matar, eu não quero mais essa vida porque eu não aguento mais essa dor. E naquele momento eu fiz uma oração, eu falei pra Deus que se Ele mudasse a minha vida, eu ia viver pra ajudar as pessoas. E naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo, eu não entendi o porquê que eu estava vivendo aquilo. Hoje eu tenho uma consciência depois de eu ter estudado, virei terapeuta, hoje eu sou analista corporal. Só que na época eu não entendia que eram as feridas e o caminho poderia ser simples para eu me curar. Só que eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a consciência de que se eu curasse as minhas feridas, ressignificasse elas, a cura viria. Porque o meu corpo não precisaria mais daqueles sintomas. Eu entendi que eu tinha fobia, eu tinha medo de me expor, porque dentro de mim eu tinha uma ferida de rejeição. Eu me sentia abandonada pelo mundo, pela vida, pela minha família, e automaticamente eu me excluía, eu me abandonava. Eu me aprisionava porque lá dentro de mim eu queria tanto ser aceita, tanto ser amada, e algum gatilho tinha acionado em mim de rejeição, de abandono. Essa troca de cidade que aconteceu, que eu tive que largar todos os meus amigos. Eu tinha muitos amigos, eu andava com muita gente e do nada eu passei por uma transição de ficar muito sozinha. E aí nessa transição eu me senti abandonada, porque ativou um gatilho que eu já tinha da infância, que era do abandono e da rejeição. Só que o ambiente que eu estava era tão bom que eu não me sentia abandonada e rejeitada. Aí quando eu fui para um ambiente que eu experimentei do abandono, ativou esse gatilho em mim que eu nem sabia que existia. E eu vivenciei os piores momentos da minha vida. Eu já cheguei até crise de todo mundo vir me socorrer, eu gritando. Não conseguia respirar, o mundo tava girando, perdendo o som. Eu falei, agora eu tô morrendo. E era crises fortíssimas quando eu estava em exposição com pessoas, quando eu ia para ambientes. E às vezes eu aguentava, eu respirava, eu ia no supermercado, eu tinha crise. Eu já sabia que eu ia ter crise no supermercado, que eu ia pegar uma fila, eu ia passar mal, que eu ia andar de ônibus, era um inferno. Pra mim, andar de ônibus era a pior maldade que eu podia fazer comigo. Eu já cheguei a andar de ônibus e até chegar o meu destino, descer 2, 3 vezes para respirar do lado de fora e depois pegar o próximo ônibus para conseguir chegar em casa e ainda descer uns 4 pontos antes de casa e a pé. E tendo crise assim, ó, porque eu não aguentava mais ficar dentro de um ônibus. E a fobia, ela é tão terrível que quanto mais você vivencia eventos de fobia, mais você afirma pra você mesmo que você tem que se proteger, que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali vai te fazer mal, e o medo toma conta de você. O que aconteceu comigo que me ajudou e que eu consegui me curar? Eu comecei a fazer muita terapia, hipnose, fiz regressão. Na regressão, eu ressignifiquei com algumas pessoas feridas da infância que ativava gatilhos na minha vida adulta e trazia ansiedade. E aí, quando eu perdoei as pessoas que eu sentia a dor do abandono, a dor da rejeição, perdoei mãe, pai, padrasto, pessoas que tinham me ferido. Quando eu ressignifiquei com elas, eu liberei perdão para elas. Eu entendi que o mal que elas haviam me feito não era porque eles queriam, mas por causa das feridas que eles carregavam. E pessoas feridas vão ferir. Pais machucados vão criar filhos feridos. E aí vai passando de um para outro até que alguém resolva encerrar aquele ciclo. E eu resolvi encerrar aquele ciclo. Demorou uns 2 anos, 2 anos e meio, o meu processo de cura. Mas foi uma limpeza. Quanto mais eu limpava o meu núcleo emocional, mais eu tava melhor, mais eu tava curada. Eu já conseguia andar no ônibus, aí já sentia uma agonia. Por quê? O nosso cérebro acostumou. Aí eu entendi que eu já estava curada da fobia, da ansiedade. Só que o meu cérebro estava acostumado ali a ter medo daqueles ambientes e inconscientemente eu evitava. Aí eu fui treinando o meu cérebro, andando de ônibus. Aí eu ia respirando e falando pra mim mesma, você tá curada, você não precisa ter medo. E aí o que acontecia? Parava.
eu tava sentindo melhoras. Aí eu ia parabenizando, parabéns, Elisa, você andou de ônibus, você não passou mal. Ó, hoje sua ansiedade já reduziu 1 grau tanto. Você já enfrentou pessoas, foi no mercado. Aí eu senti agonia, eu começava a respirar, me acalmar. Aí eu fui me treinando. Aí toda vez que eu ia pro mercado, eu ia melhorando, ia melhorando. Aí eu fui percebendo que foi curando. Só que nesse processo eu fui lavando a minha alma, eu fui me curando. E o que eu digo que me curou foi Deus, porque em Deus eu encontrei forças para me curar. Porque Deus, o amor dele me alcançou de uma maneira que eu pude perdoar as pessoas que haviam me ferido. E aí, por eu perdoar, ele conseguiu limpar a minha alma. Deus curou a minha alma. E eu falo que a terapia ajudou, sim, mas o amor de Deus curou a minha alma, que sarou as minhas feridas. E eu consegui replicar isso para a minha vida. E foi o que realmente mudou. Porque eu já havia feito muita terapia e eu ainda estava doente, ainda estava sangrando, ainda tinha mágoa, ainda tinha dor, eu ainda sangrava muito e não curava. Só que uma coisa que eu posso te falar é que o amor cura. E talvez você não foi amado, não experimentou ser amado, ser acolhido, mas eu te digo, o amor é a única coisa que pode curar e trazer libertação. E o amor de Deus, como Deus Pai, Deus Criador, o encontro que eu tive com o meu Criador me mostrou quem eu era. E eu entendendo que eu era especial, que eu era amada, isso ativou em mim um pertencimento, curou cada camada do meu ser. E hoje eu te digo, antes eu buscava a cura incansavelmente e hoje eu estou totalmente curada. E hoje eu posso contar a minha história para as pessoas e vejo pessoas sendo alcançadas através da minha vida. E onde um dia eu achei que eu nunca fosse me curar. Eu achei mesmo que eu não ia conseguir ficar livre. Eu achei mesmo que eu não ia ficar liberta. Mas hoje eu te falo, eu consegui me curar. Hoje eu consigo ir nos lugares, eu falo, olha que legal, olha onde eu tô, como é bom. Ah, eu posso viajar sozinha. Ah, eu posso andar de ônibus, eu posso ir num parque. Eu adoro ir no parque, eu adoro passear. Só que o medo me deixou num cárcere, eu não conseguia. Então, coisas simples que é andar na rua, fazer um passeio, que pra mim era um castigo. Hoje eu faço desfrutando, eu olho a natureza, eu olho as árvores, eu olho as pessoas, eu contemplo a vida. E hoje eu falo como é bom viver quando se encontra a cura. Então, gente, essa é a minha história, é uma pequena parte do meu testemunho. E eu espero que você se cure das feridas que você carrega, que você perdoe, que você aceite decida ter uma vida mais leve. Que você aceite ser amado por Deus e que você se encontre a sua verdadeira essência, aquilo que Deus criou você para ser, porque você é escolhido, você foi desenhado, pintado, separado. Ninguém nasceu à toa, todos nós temos um chamado. Entender o seu chamado, entender quem você é, a sua verdadeira identidade, vai fazer você ter amor pela vida, vai fazer você se sentir útil, vai trazer libertação e cura. A vida é sobre amar e ser amado, sobre transbordar na vida das pessoas. Eu desejo que você encontre esse amor. Se você gostou desse vídeo, ele trouxe conhecimento, agregou valor na sua vida, eu peço que você curta ele e me siga, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem.